palavra de Deus, que é o nosso alimento espiritual, que é a palavra poderosa que vem de Deus para as nossas vidas. Glórias ao bom Deus. Ontem nós estivemos aqui, ontem foi muito lindo mesmo. E a gente sentiu falta de muitos irmãos da igreja, viu, irmãos? As pessoas comentaram para mim ontem: pastor Marcos, irmãos da igreja, hein? Pois então, né, lamentamos. E foi muito lindo ontem aqui, muito lindo. As crianças apresentaram um trabalho maravilhoso, tá, irmãos? É um trabalho infantil, é um culto infantil, mas a gente é abençoado, né? E a gente vê as crianças, né, nessa simplicidade, nessa verdade, né, que elas têm. Quando elas fazem as coisas, são verdadeiras. As crianças não têm o objetivo de vir aqui na frente para se aparecer, isso não passa na cabeça delas. Elas vêm com toda a sinceridade do coração, pureza, né? Pureza. É por isso que Jesus um dia pegou uma criança e pôs no meio das pessoas, dos seus discípulos, e disse: olha, qualquer de vós que não se tornar como uma criança, não pode entrar no reino de Deus. Porque a criança, ela é simples, ela é verdadeira. E ontem foi muito lindo aqui, muito lindo. E até eu conversei com a irmã, eu disse: irmã, de repente fazer até 2 desses no ano, né? Os irmãos falaram aqui: pastor, é lindo demais, de repente fazer 2 desses no ano. Eu conversei com a irmã disse: olha, pastor, de repente a gente faz mesmo, né? Que bênção de Deus, porque a gente é abençoado, anima as crianças também. E a mensagem que foi trazida aqui ontem, né, pelo preletor, ela foi bem objetiva, né, para os pais, para ensinar as crianças. E uma mensagem linda, linda, linda mesmo, do coração de Deus. Eu quero hoje compartilhar com você de algo que Deus pôs no meu coração. Nós vamos decolar daqui um pouco de um ponto, e a gente não vai aterrizar no mesmo ponto. Nós vamos aterrizar, né? Aterrorizar são os Hamas agora que estão fazendo com Israel, né? Nós vamos aterrizar em outro ponto, com uma exortação, com uma promessa gloriosa e com uma recompensa. Eu quero decolar de um ponto e aterrizar no outro com uma promessa, melhor, uma exortação, uma promessa e uma recompensa. Amém? Glória a Deus. Quantos vieram aqui para ser direcionado por Deus hoje? Quantos? Irmão, sabia que o culto não é para nós? Quando a pessoa sai dizendo: esse culto hoje, mas não foi para você o culto mesmo. O culto nunca é para nós, o culto é para Deus, né? O que a gente tem que fazer? Dar o melhor da gente num momento como esse. Oferecer o melhor para Deus, porque culto é isso. Culto é nós oferecer, é mais oferecer do que dar, do que receber. É mais dar do que receber. Isso é culto. Mas a gente vem naquela expectativa, né? A gente cria uma expectativa toda, meu Deus, tal. O louvor hoje não estava muito legal, os irmãos erraram, o pastor Marco não estava muito hoje assim categórico no que ele falou. Ele deu muitas voltas e a gente acabou se embaralhando, não entendendo aonde ele queria chegar. Mas o culto é assim, irmãos, o culto é feito por nós, o culto é a Deus, o culto é mais dar do que receber, e o culto é dado por todos nós a Deus. Quando nós estamos aqui, nós que somos os preletores, nós que somos os cantores aqui, os irmãos que cantam, que tocam, a gente faz parte aqui de uma ação de Deus na vida de cada um de vocês, mas todos nós aqui participamos do culto diretamente, dando um glória a Deus, dando um aleluia, dando um louvado seja Deus, dando um sorriso para os irmãos, né? Porque cara feia não é sinal de santidade, tá? Nunca foi. O irmão anda com aquela cara de delegado, né? Aquela cara sisuda assim, o queixo vem, né? Eu sou santo, né? Oh, aleluia, louvado seja eu, né? Até se engana, louvado seja eu. Então, o culto é para Deus, e cara feia não é sinal de santidade. Nós podemos dar um sorriso para o irmão, dizer: meu irmão, Deus vai te abençoar, a vitória é tua. Nós podemos celebrar ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com alegria. Então eu gostaria que você, já de início, virasse para o seu irmão e desse um sorrisão, daquele sorrisão abençoado para ele. Diga assim: meu irmão,
Em nome de Jesus, querido, a vitória é tua. Glória a Deus. Bendito Deus. Glória a Jesus. O tema desta mensagem que eu quero compartilhar com vocês é a igreja diante dos desafios de hoje. A igreja diante dos desafios de hoje. A igreja como um organismo, como uma nação, como disse Pedro. Pedro disse que nós somos a nação de Deus. Somos o povo adquirido, o povo de Deus. Somos intitulados como povo, somos chamados como povo de Deus. A igreja diante dos desafios de hoje. E são muitos eles, são muitos os desafios. E a gente vai aqui tratar de algumas coisas aqui à luz do texto que nos ensina por si só. A palavra de Deus, a gente apenas é o mensageiro, né? Mas a mensagem não é nossa, não é algo que a gente, por mais que a gente faz todo aqui um preparo, mas essa mensagem ela vem do céu e nunca é sobre nós, amém? Nunca deve ser sobre nós, mas sobre aquele que tudo pode, aquele que está sobre as nossas vidas, aquele que é o Senhor das nossas vidas. Eu gostaria que você abrisse lá em Apocalipse capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, glória a Jesus. Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 3, tem gente que só falar em Apocalipse já se arrepia todo, né? Ui, Apocalipse, pastor, logo hoje, domingo, né? Apocalipse é um livro. Apocalipse, para quem não sabe, quer dizer revelação, irmão. Revelação, é a revelação da vontade de Deus para o seu povo, das coisas que Deus vai fazer, está fazendo. É a revelação, então não se assuste, irmão. Ele já revelou para nós, e quando Ele revela, Ele quer a igreja alinhada, Ele quer a igreja se preparando, porque a hora, o momento está chegando, amém? O momento está chegando. É por isso que eu pus esse tema, a igreja diante dos desafios de hoje. Apocalipse capítulo 3, o verso 7, queridos. Apocalipse capítulo 3, o verso 7, que diz assim, ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. E eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Meus irmãos, eu quero iniciar aqui esta mensagem dizendo que a igreja, como povo de Deus, ela é edificada pelo próprio Cristo. Quem foi o fundador da igreja, dessa comunidade que está diante dos desafios de hoje? Quem foi o fundador dessa igreja? Quando eu falo nessa igreja, eu não estou falando na igreja somente a igreja local, aqui onde nós estamos, mas eu estou falando na igreja universal de Cristo. Não essa igreja universal que também faz parte, são irmãos nossos, mas eu estou falando na igreja universal de Cristo, ou seja, a igreja de Cristo em todo o mundo. Quem foi o fundador desta igreja? O próprio Cristo foi o fundador dessa igreja, não foi homem, não foi homem. Estão lembrados? Jesus iniciou o seu ministério falando às pessoas, recrutando homens para o seguir como discípulos. Logo após, ele separou-os como apóstolos, e eles foram treinados por Jesus durante
a sua estadia com Jesus, e logo após a partida de Jesus aos céus, quando ele morre, ressuscita ao terceiro dia, fica 40 dias depois de ressuscitado e vai para junto do Pai, sentar-se à direita do Pai. Esses que ora ele preparou e treinou durante o tempo que esteve com ele, esses deram continuidade, e assim foi vindo até chegar no século 21, era pós-moderna, nos dias de hoje, 2023, nessa data, nesse momento, e a obra vai continuar. Ontem alguém falou aqui, as crianças vão continuar, e é verdade, essa obra não para, mas ela teve origem aonde? Quem foi o fundador? Quem foi que iniciou tudo? Foi o próprio Cristo, não foi homem. Claro que ao passar do tempo houve muitas divisões, aonde surgiu outras igrejas, outros povos, seguindo outras coisas, mas o povo de Deus, o povo eleito de Deus, continuou marchando firme em linha reta, marchando firme com Jesus. Passou o que passou, teve um momento de muita perseguição, até hoje a igreja é perseguida, sempre foi perseguida, mas a igreja permaneceu, e estamos aqui hoje firme. Mateus capítulo 16, se os irmãos for ágil lá, os irmãos podem pôr aqui para os irmãos ir acompanhando. Mateus capítulo 16 e verso 18, Jesus falou assim, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, olha só, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha quem foi o edificador da igreja, quem foi o construtor, quem iniciou? Jesus está falando aqui, eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Então quem foi o edificador? Jesus edificou. Agora olha só, Apocalipse capítulo 3 e o verso 8, nos diz que ele conhece, então como ele edificou, ele conhece a cada um de nós. Apocalipse capítulo 3, os irmãos estão abertos aí, pode acompanhar também na sua Bíblia. Apocalipse capítulo 3 e verso 8 diz assim, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força, guardasse a minha palavra, e não negasse o meu nome. Olha só o início, eu sei as tuas obras. Então aquele que edificou, ele conhece muito bem. Não houve um momento sequer que passou despercebido as coisas diante dele. Deus tudo vê, Deus sonda os corações. O salmista diz que ele sonda os corações. Deus conhece a cada um de nós, meu irmão. Você é povo de Deus, irmão. Pode dizer para o seu irmão que está ao seu lado, diga assim, você é a igreja de Jesus. Você é a igreja de Jesus. A origem de tudo está nele, ele é o criador de tudo, então ele te conhece, meu irmão. Olha o que diz lá em Apocalipse capítulo 3 e o verso 10, diz assim, como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Olha só, o mesmo que edificou é o mesmo que conhece, e também é o mesmo que nos guardará sempre. Quem pode levantar a mão e glorificar a Deus? Diga assim para o seu irmão que está ao seu lado, diga assim, você está sobre os cuidados de Deus, meu irmão. Ele cuida de nós, ele nos guarda, queridos. Olha só, irmãos, Apocalipse capítulo 3 e o verso 9 diz assim, e eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés. Olha só, e saibam que eu te amo. Glória a Deus. Eu só estou destacando aqui o que está no texto para você, para aguçar a sua mente, a sua fé, para elevar a sua fé. Olha só, deixa eu lhe esfriar a memória agora. Aquele que edificou é o mesmo que conhece, aquele que conhece é o mesmo que guarda, aquele que guarda é o mesmo que ama, e agora, aquele que ama e guarda e ama profundamente é o mesmo, olha só, é o mesmo que está presente com a igreja todos os dias. Ele não iniciou e quando viu que o negócio desandou, que inimigos vieram para afrontar, ele abandonou, deixou nós sozinhos, foi para o céu, deixou sozinho, não.
Ele disse: eu vou para o céu sentar-se à direita de Deus Pai, mas eu vou estar com vocês todos os dias. E a grande prova disso é que Ele enviou o Espírito Santo para estar com a gente. Logo após a sua partida, 7 dias ali, Ele derramou o seu Espírito sobre todos que estavam no local da reunião, do momento em que Ele disse para ficar: vocês fiquem aqui em Jerusalém até que do alto sejais-vos revestidos de poder. Ele deixou o seu Espírito com cada um de nós, dizendo: eu estou contigo, meu filho, eu estou contigo, eu estou contigo. Aquele que edificou é o mesmo que conhece, é o mesmo que guarda, é o mesmo que ama profundamente e é o mesmo que está presente contigo. Quem pode dar um glória a Deus aí? Agora olha só, irmãos, uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, após essa introdução, uma coisa que eu quero mostrar para vocês muito linda nesse texto, muito linda, que me impressionou, que me impactou diretamente quando eu estava debruçado em cima desse texto, fazendo anotações. A Bíblia está cheia de marcações aqui, de riscos para lá e para cá, anotando, estava debruçado em cima do texto, e quando eu me deparei com essa parte do texto, aquilo veio como uma flecha aguda no meu coração, me impactou diretamente. Eu disse: glória a Deus. Aí Deus falou assim: meu filho, está aqui a mensagem que eu quero te revelar. Fique aí, está aqui a mensagem que eu quero te revelar. Quem quer saber, diga amém. Eu quero falar para você e mostrar à luz do texto a grande oportunidade que Ele nos deu. Nós já sabemos que foi Ele que foi o fundador da igreja. Deixa eu esfriar aqui a sua mente, tua cabeça que está aí, para você fixar isso no seu coração. Ei, lembra-se que pregar é fixar bem. Pregar é fixar bem. Eu preciso repetir para você, é didático isso aqui, para você memorizar. Aquele que edificou foi quem? Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. É o mesmo que conhece, é o mesmo que guarda, é o mesmo que ama profundamente. Está no texto isso. É o mesmo que está presente com a igreja. Agora Ele nos apresenta a grande oportunidade para todos nós. Diga assim: como isso, pastor? Diga: como isso? Ele nos apresenta a grande oportunidade. Dá uma olhada com carinho para o verso 8. Se está aqui, amém. Verso 8, Apocalipse capítulo 3, ok? E verso 8, olha só, vamos, à luz do texto aqui, vamos olhar isso aqui, a grande oportunidade que Ele nos dá. Eu sei as tuas obras, ok, aquele que conhece, nós já tratamos sobre esse assunto. Aquele que conhece, é aquele que edificou, Ele conhece, ok, Ele nos ama, ok, sabemos disso. Está no nosso coração isso, sim ou não? Agora olha só, olha a grande oportunidade. Eis que diante, olha a grande oportunidade. Eis que diante, pode apontar para o irmão, diga assim, ó, de ti, meu irmão, de ti. Olha o que ele faz, completa o texto. Eis que diante de ti pus o quê? Uma porta aberta. Pode dizer de novo para o teu irmão, diga assim: meu irmão, Ele pôs diante de ti muitas portas abertas. A gente leu que aquele que abre é o mesmo que fecha, e fecha ninguém abre, e não tem isso. Se Ele abriu, ninguém vai fechar. Ei, essa porta que Deus abriu para você, ninguém fecha. Ei, se foi Ele que abriu, ninguém fecha. Eu vou falar isso até você entender. Se foi Deus que abriu, ninguém fecha essa porta para você. Ninguém vai fechar se foi Deus que abriu. Eis que ponho diante de ti uma grande oportunidade, ou seja, uma porta. Eu posso falar no plural aqui, não só no singular. Portas abertas. E são muitas as portas que Ele... Você consegue ver isso, irmão, no mundo espiritual? Você consegue ver isso? Pastor Marco, eu não sei, só sei que sei, não sei, só sei que sei. Pastor Marco, assim, aconteceu. Aconteceu, você ainda não parou para pensar que foi Deus? Que essa porta foi Deus que abriu? Você ainda não parou para glorificar a Deus, dizendo: Deus, já entendi, essa porta foi o Senhor que abriu. Deus, essa porta foi tu que fechou. Pronto, fiquei triste. Ficou triste, porque o mesmo que abre é o mesmo que fecha.
Quando abre, todo mundo glorifica, todo mundo salta, pula, dá cambalhota. Quando fecha, muitas vezes nós esticamos um bico assim. Mas, irmão, saiba de uma coisa: se Deus fechou uma porta para você, é porque lá na frente tantas outras vão abrir. Essa que Ele fechou seria talvez o teu mal, seria talvez o teu fracasso, seria talvez frustrações que você iria viver. Deus disse: não, eu vou interromper essa caminhada desenfreada, maluca que ela está indo, e eu vou fechar essa porta. Ela vai dar com a cara na porta, mas depois ela vai glorificar o meu nome, e vai entender como eu trabalho na vida dela. A grande oportunidade: eis que coloco diante de ti uma porta aberta. Irmãos, o lugar onde nós vivemos, eu estava analisando esse texto aqui à luz do que está acontecendo. Estava fazendo um comparativo, olhando para o mundo como está hoje. Nós vivemos em um lugar, em uma pátria, em uma nação maravilhosa. Nós temos uma congregação, um lugar para se reunir aqui, maravilhoso. Nós temos uma liberdade para adorar a Deus, para andar com a Bíblia debaixo do braço, dizer que é crente, falar do amor de Jesus. Nós temos uma liberdade. Nós temos meios hoje de evangelização na nossa mão, que o apóstolo Paulo não tinha. Os apóstolos, os pais da igreja, os apóstolos não tinham. Nós temos hoje mecanismos, formas de evangelização poderosas em nossas mãos, que podem atingir massa. Pastor Marco, mas o que isso tem a ver com isso que o senhor está falando de portas abertas, irmão? Isso são portas que Deus abre para nós. Eu estou trazendo aqui para o âmbito espiritual agora, irmão. Não é só para o âmbito das coisas físicas, naturais. Pastor, eu queria ouvir aí bênçãos. Amém, mas isso também é bênção. Deus abriu portas para nós. A igreja do século 21, a igreja pós-moderna, tem portas extraordinárias diante de si, trocando por miúdos, oportunidades lindas e maravilhosas diante de si para fazer acontecer. Deixa eu te falar uma coisa, eu não quero te assustar aqui, eu não quero pressionar ninguém, mas quanto maior o privilégio, maior é a responsabilidade. A nós é dado muito privilégio. Irmãos, nós somos a igreja hoje muito privilegiada. Se nós olharmos para outras nações, aonde o evangelho não pode entrar, aonde as pessoas, para servir a Deus, têm que viver escondidas, aonde pessoas que se dizer que é cristão, que crê em Jesus, é decapitado, famílias são mortas. A gente está vendo aí as atrocidades que está acontecendo lá em Israel. Israel também, assim como a igreja, Israel é um povo perseguido pelos inimigos. E eu tenho orado, dizendo: Senhor, falado para Deus: Deus, derrota os inimigos do teu povo, tanto de Israel como da igreja, derrota os inimigos. Davi orava assim, irmãos. Nós somos um povo odiado, nós somos um povo perseguido, o povo de Israel e o povo de Deus, a igreja. Mas porém, meus irmãos, nós vamos alcançar coisas inimagináveis por nós abraçar uma causa tão nobre que é o evangelho de Jesus. Por nós se decidir por Jesus, nós vamos atingir pícaros inacessíveis, nós vamos herdar coisas lindas de Deus. Então vale a pena aqui ser perseguido, vale a pena aqui ser injuriado, vale a pena aqui ser maltratado, porque o que está nos esperando é muito mais do que uma vida aqui, irmão, é muito mais do que as coisas daqui. Deus preparou para cada um de nós portas abertas que se abrem. A igreja, nós aqui avançamos muito. Eu louvo ao Senhor, eu glorifico a Deus, eu tenho sempre glorificado a Deus, dado glórias ao nome de Jesus, porque nós temos avançado muito nesses últimos dias. A igreja aqui houve um despertar muito grande, porque se os irmãos podem se lembrar como eu me lembro que muitas profecias foram faladas aqui nesse lugar, que essa casa ficaria pequena, que Deus ia trazer muita gente, que Deus ia salvar muita gente nesse lugar. Deus começou, irmãos,
a boa obra nesse lugar. Olha para mim aqui, Deus começou a boa obra nesse lugar. E sabe o que é, meu irmão? Eu entendi uma coisa, Deus já me fez entender uma coisa. Deus só soltou um pouquinho para a gente, para ver o nosso comportamento. Não, eu vou abençoar um pouquinho, eu vou dispensar, eu vou abrir só um pouquinho aqui dessas bênçãos que eu tenho para derramar sobre eles, para ver a reação deles, a atitude deles para comigo. E aí então, depois que eu ver a fidelidade deles, eu vou abrir as comportas do céu, e ninguém vai parar mais em nome de Jesus Cristo. Ilhota será alcançada por Jesus. E aí Deus vinha falando no meu coração, quando eu estava debruçado sobre essa palavra. Deus vinha falando no meu coração: meu filho, eu abri portas para vocês aqui. As portas estão abertas, aproveite o momento. Amém? O momento, o mar está bom para peixe. Amém? O mar está bom para pescaria. Aproveite, esse é o momento da igreja avançar cada vez mais, para a glória do nome de Jesus. Agora olha só comigo, irmãos. Nós falamos aqui sobre a grande porta aberta. Eu poderia falar muito mais aqui. Portas em todas as áreas, na vida espiritual, na vida, em todas as áreas da nossa vida, Deus tem abrido portas, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos enriquecido. Irmãos, e a gente tem motivos suficientes, sim, se pararmos um pouquinho para analisarmos, nós temos motivos sim suficientes para adorar e para glorificar a Deus, porque Deus tem aberto portas lindas. E eu acredito que é mais portas abertas do que portas fechadas. Quem crê? Deus tem mais aberto portas do que fechado portas, porque é o mesmo, né? Ele disse: eu sou o mesmo que fecha e ninguém abre, abre e ninguém fecha, eu sou o mesmo. E aí, eu acredito que é mais portas abertas, é mais bênçãos do que provações, é mais oásis do que deserto seco, é mais bênçãos para a nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Deus vê a nossa maturidade. A verdade é que quando a gente vai atingindo um certo grau de maturidade espiritual, as bênçãos vêm com mais facilidade. Deus não precisa nos provar muito. Ele já logo de antemão, Ele nos abençoa, Ele dispensa sobre nós as suas bênçãos, porque Ele vê em cada um de nós que nós já temos suporte, que nós podemos suportar, que nós já temos estrutura para suportar aquilo que Ele vai pôr em nossas mãos, porque enquanto Ele não vê firmeza em nós, uma certa maturidade espiritual e firmeza espiritual, Ele não vai dar aquilo que a gente precisa, aquilo que Ele quer dar. É igual um pai. O pai terreno, ele só vai dar um carro para o filho quando o filho fazer 18 anos e tirar a carteira de habilitação e estiver dirigindo muito bem. As primeiras viagens ele vai ao lado do filho para ver como é que ele vai se comportar no trânsito. E assim é Deus com a gente. E na medida que nós vamos nos chegando mais a Deus e criando uma certa estrutura para receber as coisas, Ele vai nos abençoando mais e mais e mais e mais. Agora olha só comigo, no verso 8 do capítulo 3 do Apocalipse, olha o que ele diz: eu sei as tuas obras, já tratamos sobre isso. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, já tratamos sobre isso, que ninguém pode fechar, já falamos. Agora olha só, tendo pouca força, guardastes a minha palavra. Quem está aí, diga amém. Está vendo como depende muito do nosso grau de intimidade com Deus, da nossa espiritualidade, da nossa busca, da nossa intensa busca por Ele. Se nós buscamos pouco também Ele vai dispensar. Irmãos, põe isso na sua cabeça de uma vez por todas. É na medida que você se esforça, é na medida que você quer mais, é na medida que você vai subindo os degraus dessa escada, é na medida que você vai abrindo o coração, é na medida que Ele vai transformando a sua vida, que Ele vai te abençoando, meu irmão. Claro que de um para outro há uma grande diferença. Ele conhece cada filho, e Ele tem muitos filhos. Ele sabe que aquele filho A, o B, o C, o filho A tem estrutura já para receber algo a mais, o filho C já não tem muita estrutura, então ele vai esperar amadurecer, vai ensinar primeiro, ele vai passar por fases primeiro para depois chegar
lá no degrau de cima, na prateleira de cima. Enquanto isso, ele vai esperando, porque Deus também está trabalhando na vida dele, mas é necessário obedecer às definições, o tempo, para que Deus abençoe as nossas vidas. Olha para mim aqui, irmãos, quando nós aprendemos a guardar, quando eu aprendo a guardar a palavra de Deus no meu coração acima de tudo, irmão, aí pode ter certeza, quando eu aprendo e começo a guardar a palavra no meu coração, eu estou a um passo para Deus abrir outras portas que ainda não foram abertas na minha vida. Olha só, verso 8 do capítulo 3. Tendo pouca força, mesmo sendo fraco, pastor, ninguém aqui é super-homem, não existe mulher maravilha nem super-homem na igreja, são crentes vasos de barro, pastor, são pessoas, são humanos sim. Deus conhece a força de cada um de nós, Deus conhece o empenho de cada um de nós, mas a verdade é que mesmo tendo pouca força, Deus olha para você e diz, mesmo você tendo pouca força, você guardou a minha palavra, então eu abrirei a porta para você. Quem está entendendo? Uma outra coisa, para nós subir um degrau a mais, quem sabe 2, 3. Olha a parte final do versículo. E não, o quê? Negastes o meu nome. Pastor, tu vai me dizer que ainda tem pessoas como Pedro negando Jesus? Pastor, você vai dizer que Mateus capítulo 10, quando Jesus fala ali, que aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está no céu. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está no céu. Pastor, isso acontece, tem pessoas negando Jesus? Tem pessoas negando Jesus, talvez não em palavras, mas em atitudes. Alguém quando olha assim diz, não pode. Ele fala uma coisa e faz outra. As suas ações não condiz com as suas palavras. Ele diz que tem fé, ele diz que crê, mas as suas atitudes são totalmente contrárias àquilo que ele diz. Quando nós atingirmos esse grau de maturidade, de ter tanta fé e convicção no coração, esperança, amor, experiências com Deus, a ponto de não negar Jesus, nem nas nossas atitudes, porque em palavras muitas vezes nós não negamos mesmo. Nós não negamos, nós olhamos o exemplo de Pedro, o quanto que ele se arrependeu, o quanto foi difícil para ele. Então nós não negamos em palavras, mas em atitudes é o que muitas vezes acontece. E Deus quer que a gente passe a fase de meninos inconstantes. Como disse Paulo, Paulo chamou os irmãos de Corinto de meninos inconstantes, ou seja, está bem, está mal, está crente, não está, vai para a igreja, não vai, e não sabe o que quer. Menino inconstante, não tem constância na sua vida, não tem definição. Deus quer mudar isso. Deus quer que a gente atinja um grau de maturidade espiritual elevado, para Ele abrir portas para nós nessa noite. Irmãos, tem pessoas que eu estou olhando aqui, que Deus está falando no meu coração aqui, o Espírito Santo está aqui no meu ouvido falando, meu filho, se realmente houver uma decisão por parte deste meu filho, desta minha filha, eu abrirei portas para ele, para a glória do seu nome, para a glória do nome de Jesus. Agora olha só, olha o que o salmista diz no Salmo 119, verso 11, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha a importância, não negar o nome de Jesus também é importante. Quando as pessoas fazem isso, elas mostram que atingiram um grau de maturidade espiritual elevado, e então Deus resolve então abençoá-las de maneira poderosa e gloriosa. Agora olha só comigo, dá um salto lá para o verso 11 comigo. Olha só, dá um salto para o verso 11. Ele diz, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei o seu nome, escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desceu do céu. Do meu Deus também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha só, guarda o que tens. Ele termina aqui
essa carta falando a essa comunidade, a comunidade de Filadélfia, aos irmãos de Filadélfia. Ele termina essa carta que ora mandou a esses irmãos, para alinhá-los com o seu propósito. Ele termina dizendo: guarda o que tu tens. Amém? Nós vamos aterrissar por aqui agora, estamos aterrissando já. Eu falei que nós íamos decolar de um ponto e aterrissar no outro, estamos aterrissando. Mas você vai então dizer para o seu irmão, isso aqui é uma exortação para ele, dizer assim: meu irmão, guarda o que tu tens. Guarda o que tu tens. Aí então, eu vou dar para você aqui algumas coisas. Pastor, guarda o que tu tens. O irmão disse para mim: guarda o que tu tens. Agora o senhor está falando: guarda o que tu tens, está mandando a gente repetir: guarda o que tu tens. E aí então eu pergunto para o pastor: o que eu tenho para guardar? Fala para mim o que eu tenho para guardar, pastor, porque no momento eu não lembro. Então deixa eu refrescar sua memória. 2 Timóteo capítulo 4 verso 7 diz, Paulo diz: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A primeira coisa, guarde a sua fé. Diga para o seu irmão, diga assim: meu irmão, guarda a tua fé. Eu falei para você guardar o que você tem, e a primeira coisa que eu peço para você guardar é guardar a sua fé. Não perca a sua fé. A igreja, diante dos desafios de hoje, não perder a fé. A gente está vendo tanta gente. Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Tem gente perdendo o amor de Deus, perdendo fé, perdendo esperança, perdendo tudo na vida. Meu irmão querido, que Deus nos ajude nessa noite. A primeira coisa, guarde a sua fé. Outra coisa para você guardar, Efésios capítulo 4 verso 3, procurando guardar a unidade do Espírito. Procurando guardar, pastor, o que guardar? Guardar a unidade do Espírito. Vamos continuar nessa união que nós estamos como igreja, como povo de Deus, um ajudando o outro, todo mundo batalhando para o mesmo fim, para o mesmo lado, ganhando almas para Jesus, crescendo como igreja, porque cada um de nós, diz o Apocalipse, que o galardão vem com Ele. Ele dará a recompensa para cada um de vocês, meus irmãos. Quem está aí, diga amém. Guarda o que tu tens. O que eu tenho para guardar, pastor? A minha fé. Segundo lugar, o vínculo da paz, a unidade do Espírito. Guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Provérbios 4 e 23. Sobretudo, o que se deve guardar. Olha só. Guarda o teu coração. Outra coisa para guardar, estou falando para você aqui algumas coisas que você tem para guardar, porque ele diz: guarda o que tu tens. Ele termina a carta dizendo: guarda o que tu tens. O que eu tenho para guardar? A fé, a unidade do Espírito entre os meus irmãos, e guardar o meu coração, porque dele procede as saídas da vida. Outra coisa para guardar, eu classifiquei algumas coisas aqui para compartilhar com vocês. Olha só, Provérbios 19 e 16. O que guarda o mandamento, guarda a sua alma. Outra coisa para guardar, guarde o mandamento. Guarde os mandamentos de Deus, porque você fazendo isso, você guardará a sua alma, como diz o salmista. Olha a continuação: mas o que despreza os seus caminhos, morrerá. É muito sério isso aqui, hein? Tiago capítulo 1 e verso 27. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção desse mundo. Outra coisa para guardar: guarde-se da corrupção desse mundo. Guarde-se da corrupção desse mundo. Esse mundo está à bancarrota. Esse mundo está como um trem desgovernado de ladeira abaixo. Esse mundo está cada dia mais propenso para o mal. Deus vai arrebatar a sua igreja e vai tirar a igreja desse mundão pecaminoso. A igreja vai ser guardada, porque virá sobre o mundo uma grande tribulação como nunca houve, diz a Bíblia. Só dá um glória a Deus aí de vez em quando. Olha só, Mateus capítulo, eu termino com isso aqui agora, Mateus capítulo 28, verso 19, Jesus disse: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí o verso 20 ele diz: ensinando-os a guardar
todas as coisas que vos tenho falado. Além de você guardar isso no seu coração que eu falei aqui, você deve ensinar outras pessoas a guardar também. Amém? Ensinando-os a guardar. Vão e façam discípulos, ensine as pessoas a guardar, assim como você guarda a sua fé, guarda a unidade do Espírito, guarda o teu coração, guarda os mandamentos, guarda-se da corrupção desse mundo. Você ensina as pessoas a se guardar também. Agora olha a continuação, ou melhor, voltamos lá para Apocalipse capítulo 3 e o verso 11. Eu tratei da segunda parte aqui, mas eu estou indo aqui numa ordem inversa para você entender o que eu quero. É assim conforme o Espírito me revelara nessa noite. Olha só o começo do versículo: eis que vem o quê? Sem demora. Eis que venho sem demora. A primeira é uma exortação: guarda o que tu tens. Eu estou aterrissando por aqui. A segunda é uma promessa gloriosa: venho sem demora. Amém? Ele está vindo. Faz assim: Ele está vindo. Diga assim: o meu Senhor está vindo. O meu Senhor está vindo. Ele vai arrebatar a sua igreja. Ele vai nos arrebatar. A promessa de arrebatamento para você, a promessa de você morar com Deus. Se isso não te alegra, não sei mais o que te alegra. Se isso não te alegra, não sei mais o que te alegra. Há promessas de você morar com Ele eternamente. 2 Pedro capítulo 3 e o verso 9, olha só: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Olha só, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Olha só, o Senhor demora em cumprir a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia. O Senhor é fiel em cumprir as suas promessas, ainda que muitos, pastor, o pastor está falando que ele vem sem demora. Ele falou que vem sem demora, mas está demorando. Irmão, tenha uma coisa no teu coração. Pedro disse para os irmãos, escrevendo a sua carta para os irmãos da dispersão, ele disse: olha, não ignoreis que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para Deus faz 6 dias que tudo aconteceu. Faz 6 dias que tudo aconteceu. Nesse cálculo, nessa matemática de Pedro, porque essa é a matemática de Deus. Faz 2 dias que Jesus sentou-se à direita de Deus Pai, nessa matemática de Deus. Então para que pressa, irmão? Nós estamos condicionados a tempo, a espaço, mas Ele não, Ele está fora do nosso tempo. O nosso tempo é o Cronos, e de Deus é o Kairos, tempo perfeito, e nós é Cronos, tempo sequencial, e Deus é Kairos, tempo perfeito. Ele está fora do nosso tempo. Deixa eu acelerar um pouquinho aqui, já vamos aterrissar já, estamos parando já. Salmo 27, verso 13. Parecia sem dúvida, e se não cresce, que viria os bens do Senhor na terra dos viventes. Olha só, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Aí ele termina dizendo: espera, pois, no Senhor. Se Ele disse que Ele vem sem demora, espera nele. Ele não falha, Ele não falhará. Irmãos, tudo pode falhar, mas Deus não falha. Tiago 5 e 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei-vos os corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Meu Deus, se isso não te alegra, meu irmão, meu Jesus, se isso não te alegra, você está na contramão, meu irmão, porque quem planeja, quem constrói castelos aqui e acha que a vida aqui vai ficar para sempre, está enganado. Nós estamos de passagem por aqui. Olha só, e a gente leu no verso 12 de Apocalipse,
3:12, para finalizar. Ao que vencer, amém? Ao que vencer. Então, nós temos aqui o que? Uma recompensa. Ele diz, aquele que vencer, então somente vai ser recompensado e vai receber o que ele tem preparado, aqueles que perseverarem, aqueles que vencerem todas as tribulações. Não existe vida cristã sem deserto, sem algumas agruras, sem algumas situações, sem cruz, sem renúncia. Não existe vida cristã sem isso. Isso faz parte. Se o próprio mestre passou por isso, quem dera nós que somos pecadores. Mas a verdade é, ao que vencer, como ele venceu, Apocalipse 3:21 diz, ao que vencer-lhe, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3:5, está tudo dentro do campo que a gente leu. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Apocalipse 2:11, foge um pouco fora desse texto que nós lemos, mas está em Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Perceba comigo que a palavra vencer está em todos os versículos. Para terminar, Salmo 118, verso 6. O Senhor está comigo. Se coloca de pé dizendo assim, ó, o Senhor está comigo. Ei, cerra o punho assim, ó, o Senhor está comigo. Isso, o Senhor está comigo. Olha para mim aqui, continua dizendo comigo assim, ó, não temerei o que me possa fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Pelo que vencerei cumprindo desejos sobre os que me aborrecem. Termina dizendo, bem forte, o Senhor está comigo. Eu não vou temer o que me faz os homens. Lá em Mateus capítulo 10, Jesus disse, não temeis os que matam o corpo e nada mais podem fazer, mas temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno o corpo e a alma. Nós sabemos a quem temer. Guarde essa palavra no seu coração. Promessas, exortações, recompensas. Diga comigo, promessas, recompensa e exortação. Tudo isso porque Ele quer me levar mais além. Ele quer me levar mais além. Ele quer abrir portas que ainda não estão abertas. Olha só aqui, irmãos. Eu quero profetizar aqui. Aquelas portas que estão fechadas, elas vão se abrir para você. Deus vai abrir portas que estão fechadas para algumas pessoas aqui, ó. E aquelas que Deus fechou, que você não entendeu até hoje o porquê daquilo que aconteceu naquele episódio. Deus diz para você, foi para o teu bem que eu fechei. Porque algumas coisas iriam acontecer fora do propósito, e eu não trabalho fora do propósito, o Senhor diz. Eu não trabalho paralelo ao propósito, eu trabalho dentro do propósito. Então eu fui obrigado a fechar as portas, para você não se dar mal. Mas agora, depois que você cresceu, entendeu o que eu fiz, eu abro uma porta para você, diz o Senhor. Curve a sua cabeça, nosso Deus. A esperança é viva, a esperança não morre. O mundo diz que a esperança é a última que morre. Nós, crentes na pessoa bendita de Jesus, falamos que a esperança não morre nunca, porque a esperança tem um nome. A nossa esperança é Jesus. A nossa esperança é Jesus. A nossa esperança é Jesus. Mais perto do monte, mais perto da face, espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória.